Olá, despertei a minha consciência. E agora? Como é que vai ser? Vou viver num paraíso a partir de hoje? Meus dias serão extremamente felizes, iluminados? Será uma maravilha a minha vida? Apenas para ilustrar a este questionamento, a resposta que eu vou dar para este questionamento, eu vou começar lendo um trecho do livro Cartas de Cristo, que Jesus narra nesse livro como foi no momento em que ele estava retornando do deserto, no final dos 40 dias no deserto, quando estava retornando para casa, que ele sentiu fome. Então ele narra como foi essa realidade para ele. Ele relata que sentiu fome. Então ele diz que também pediu o alívio da fome da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver a minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto, que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi, falei-lhe alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente. Aqui que interessa a resposta para o assunto de hoje. Isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples. Apesar de todo o meu entusiasmo, fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável, como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Então, para mim falar, eu já estava com a resposta para esse questionamento que havia surgido. E para mim falar sobre isso, veio a intuição de ler este trecho do livro Cartas de Cristo, Consciência Crística Manifestada. Aproveitando para dizer que este é o melhor livro que existe sobre a vida de Cristo. Só ele não é mais publicado no Brasil e por isso eu fiz um trabalho hercúleo, porque como não tem publicação disponível para as pessoas, felizmente eu consegui ainda quando a Almenara publicava, e só fazendo um adendo, né? E então eu resolvi intuir também de fazer um livro comentado sobre as Cartas de Cristo, para aquele buscador que esteja querendo despertar sua consciência possa ter um caminho totalmente delimitado, mostrando exatamente o que você deve fazer detalhadamente, né, para você conseguir alcançar a sua consciência crística. Então, a intuição foi dividir este livro em 365 textos, para que durante um ano de estudo e meditação, você possa alcançar a consciência crística simplesmente estudando o conteúdo do livro Cartas de Cristo. Aí o que acontece?
Esse trabalho que eu fiz ficou extremamente grande, deu quase 1.800 páginas. Dividi todo o livro em 365 textos sequenciais. E então surgiu o trabalho Jornada ao Reino Interior, 365 dias para despertar a consciência crística, livro de estudo diário das Cartas de Cristo. É um pequeno manual para quem realmente quer estudar a fundo, né? É totalmente fundamentado pelo livro Cartas de Cristo. Nesse livro eu propus no início um teste, são 3 testes, para verificar o seu nível de consciência, onde você está hoje, para você realmente ter certeza, porque mesmo depois de estudar você poderá dizer assim, puxa vida, mas será que eu despertei a minha consciência? Então, esse trabalho foi feito, tem esse questionamento antes para avaliar, para você se autoavaliar, isso baseado na escala Hawkins de consciência. E posteriormente, ao final do estudo, ou a qualquer momento, você pode novamente refazer esse teste que está no início do primeiro volume. Então, que é o volume 2. Então, ir se autoavaliando para ver como está avançando sua consciência, como realmente está o seu nível de consciência. E aqui no livro também, logo no início, tem a escala Hawkins, para você ir comparando, para você ir analisando, estudando, que ela é muito importante. A escala é um fator, é a científica, né? Um estudo científico é um fator delimitador da sua realidade, para realmente você saber. Aí eu coloquei assim, dia 1, tem todo o conteúdo do extrato retirado de Cartas de Cristo. Depois, até o dia 365. Depois tem uma síntese. Foi feita uma síntese para você reafirmar aquilo que foi estudado ali, que foi lido naquele extrato, né? Depois tem comentário esclarecedor e altruístico à luz da consciência crística. Todo um comentário totalmente sobre aquele extrato do texto. Depois tem exercícios para a elevação da consciência. Para cada dia tem 3 exercícios, é uma meditação, e mais uma reflexão, e mais uma prática de cocriação da nova consciência. Então você fica o dia todo, né, meditando sobre ele. Se você ler à noite, você vai meditar durante o seu sono, você vai ser trabalhado sobre isso. Até talvez à noite seja até mais indicado, você tanto faz, como você achar melhor, como você intuir. E então vai para o dia 2 até o final. Retornando, ao você despertar a sua consciência, você é transportado para um mundo totalmente novo. A sua realidade passa a ser totalmente diferente, você passa a ver o mundo de forma totalmente diferente, melhor, evidentemente, né? Você passa a visualizar um mundo paradisíaco, um mundo onde o amor incondicional é a tônica, a paz, as relações, todos os problemas que você tem de relação com as pessoas são resolvidos. Mas você tem que lembrar que você estava tantos e tantos anos vivendo nesse mundo que não era o ideal, né? Vivendo uma realidade e acreditando que aquela realidade, seja política ou seja espiritual ou familiar, era exatamente a realidade como deveria ser. Eu tinha 34 anos, 33, 34, acho que 34 anos quando eu despertei a consciência plenamente. Porque antes eu já tinha a certeza de como era a correção, como era a vida, como deveria ser vivida a vida corretamente. Então, após o despertar, realmente começam os problemas. Porque você passa a ver um mundo diferente do que você via no dia anterior, digamos assim. E a partir desse momento, você tem que entender, e para mim custou muito entender isto, porque eu entendi através do sofrimento, digamos assim. Porque você tem que entender que os teus familiares, os teus amigos, os teus colegas de trabalho não passaram pelo processo que você passou, eles não despertaram. Então o seu primeiro problema começa com o seu cônjuge. E você não pode condenar ele, porque cada pessoa, cada alma, cada consciência, ela tem o seu momento de despertar. E o momento de despertar nunca é junto um com o outro. Então você imagina, eu tinha alguns anos de convivência, de vida comum com a minha esposa, e daqui a pouco eu passo a ver um mundo totalmente diferente, de uma forma
passo a me comportar de uma maneira diferente. Eu já não consumia bebida alcoólica, muito raramente, mas nunca mais quis saber de bebida alcoólica, nunca mais quis saber de determinadas coisas. Já não gostava, sabia que não gostava de algumas coisas, do comportamento humano comum. Mas a partir de então passei a ser radical na minha vida com relação a essas coisas. Por exemplo, acompanhar competições desportivas. Isso para mim se tornou um terror, Determinados ambientes era impossível frequentar. Então isso lhe causa um grande problema, porque a outra pessoa que está ao seu lado, seu cônjuge, essa pessoa não vai compreender. Ela quer continuar vivendo a vida como sempre viveu, assistindo telenovelas, assistindo noticiários da televisão, programação que baixa a sua frequência, ou que mantém você numa frequência baixa. E você, desperto, nunca mais vai querer saber disso. Nunca mais vai querer nem olhar para aquilo, porque você sabe que aquilo é um instrumento de dominação, um instrumento de controle, que é utilizado pelo sistema para manter as pessoas adormecidas. Então, dentre tantos. Então, esse é o primeiro problema que você vai ter que resolver. Se você não tiver muita firmeza, você vai separar. Se você tiver firmeza, você vai aguentar. Mas esse é um processo muito longo, porque a outra pessoa pode nem querer, nesta encarnação, despertar a sua consciência. E aí você precisa compreender que se você vive olhando telenovelas, telejornais, você consome álcool. Estou dizendo que seja o meu caso, da minha família, Minha esposa já não consumia também. E muitas coisas assim, mas mesmo assim foi muito difícil. E é até hoje, porque o processo de despertar às vezes é muito longo. Eu venho procurando conduzir ela pela mão há muito tempo, venho tentando, venho trazendo, e ela vem vindo, mas no seu tempo, e eu tenho que respeitar o seu tempo. E por vezes se torna quase impossível caminhar junto. Por quê? Porque você tem que entender que a frequência vibracional de cada ser humano é diferente. Mas quando você começa a conviver com alguém, você namora, você noiva, você casa, enfim, vai morar junto, todas as situações que existem, conjugais, você começa a conviver com a pessoa no mesmo ambiente porque você tem sintonia naquele momento, sintonia vibracional. Gostam das mesmas coisas, gostam de fazer as mesmas coisas, enfim, gostam de estar junto, porque a energia de um fecha com a do outro, é a mesma frequência vibracional, ou parecida, ou semelhante, mesmo não vai ser, mas vai ser por ali, vai estar na mesma faixa. Os mesmos interesses, ou parecidos. Mas quando começa a conflitar esses interesses, por que conflita? É a explicação de todos os conflitos da humanidade, mas eu estou falando de quando você desperta. Conflita porque cada um está numa frequência muito distante da do outro. Então você analise se a pessoa está vibrando lá no medo, na tristeza, no ódio, falar mal do outro, vergonha, culpa, incapacidade de perdoar e de se perdoar, no julgamento. Ela está numa faixa vibratória, notadamente abaixo de 200 Hz, segundo a tabela da escala Hawkes de consciência. De 0 a 200 Hz. Que em 200 Hz é a coragem de mudar. Essa coragem que está brotando no seu coração, você que se dispõe a assistir esses vídeos aqui, esse é o momento, você está saindo da faixa vibratória inferior, que seria a consciência caída, e tendo coragem de avançar para faixas vibratórias superiores. Primeiro a neutralidade, 300 e poucos Hz, coragem é 200. Depois a alegria, o amor incondicional, a paz, tudo vibrações acima de 300 Hz, até chegar de 700 a 1000 Hz, que é a iluminação. O que acontece? Quando você desperta a sua consciência, você já salta lá para o amor incondicional, 540 Hz, a paz, 600 Hz, a alegria, 540, e quiçá, alguns conseguem já chegar direto à iluminação, que é de 700 a 1000 Hz. Quando você é empata, esse processo é facilitado. A empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Eu sempre fui muito empata e isso me trouxe muito sofrimento até eu compreender como lidar com isso, porque a empatia
você se coloca no lugar do outro, então você vai ter uma ação em decorrência para ajudar o outro de alguma forma. Só que essa ação tem que ser racionalizada, apesar de ser um sentimento, né, que você tem de ajudar e tal, mas você tem que racionalizar alguns passos para evitar problemas em decorrência disso. Tanto problemas com a sua energia pessoal, quanto problemas com sua materialidade, com sua casa, com seus bens, que você conquistou à custa de muito suor. Então, dependendo da maneira como você tratar essa empatia, e aconteceu comigo, eu quis ajudar todo mundo, quando vi estava perdendo a minha chácara lá, para ser amoroso. Então você tem que ter cuidado com isso. Então tudo isso são problemas decorrentes de despertar a consciência. Você não pode sair por aí agindo de qualquer forma, porque terá muitos problemas. Começa na família, tem um problema com seus bens materiais, que você vai ter que gerir de maneira adequada. Porque naturalmente você gera um desapego que você tem, você quer compartilhar com os outros. Mas o que acontece é que nem todo mundo é desperto, e mesmo quem é desperto pode às vezes dar uma vacilada em relação à materialidade dos outros. Então isso é complexo. Você tem que se cercar de cuidados. Você pode fazer como eu fiz, né, colocar a sua propriedade à disposição para fazer um trabalho altruístico maior. Altruístico na tua cabeça, mas vai saber do outro, né? No teu pensamento. Então você tem que ter cuidado com isto, né? Tem que ter cuidado no seu trabalho, né? Porque o seu trabalho é o sustento, é o seu ganha-pão da sua família. E eu, naturalmente, quando despertei minha consciência, eu me transformei assim no meu trabalho. Vinham as intuições, as conexões, né? E cheguei uma vez a fazer uma palestra, que era um ambiente de trabalho, eu deveria fazer como era o trabalho, eu reconheço. Só que a minha intuição veio e disse, não, faça isso. E foi uma grande mensagem que eu trouxe, canalizada a respeito da evolução da humanidade. Só que a partir dali eu passei a ser inimigo de todos os meus chefes. Eles se inimizaram comigo porque eu não tenho inimizade com ninguém, né? Dentro da ótica deles eles tinham razão e eu deveria respeitar isso, mas foi feito porque era uma aprovação e eu tinha que me submeter a ela. Mas, então, não fica fácil o trabalho, né? Eu trabalhava na Polícia Militar e era uma questão assim bem difícil porque tu está trabalhando justamente nas mazelas da sociedade e tem todo um modus operandi, vamos dizer assim, do trabalho. E não vou dizer que você não possa ser amoroso estando lá dentro, né? Eu fui, as pessoas conviveram comigo, exceto as chefias que não gostavam de como eu agia por ser dessa forma, né? Os meus subordinados, digamos assim, são raros talvez os que não gostam de mim, se é que existe, não sei. Mas eu não estava lá para agradar, eu estava lá para ser eu mesmo, né? Realizamos grandes trabalhos maravilhosos, né? Em decorrência disso também, né? Trabalhos, a gente reunia grupos, ia nos lares, auxiliar na manutenção, ia nas escolas, né, mais pobres, auxiliava na pintura, conseguia material, ia lá e fazia uma reforma. Essas coisas maravilhosas, até que eu fui proibido de fazer isso. E talvez eu não aparecia, né? Eu sempre aparecia a imprensa lá, eu dizia, não, eu não apareço. Não era o meu objetivo, né? Mas ele podia filmar, deixava fazer a reportagem para incentivar outras almas a despertarem. Mas foi proibido porque alguém achou que eu aparecia mais que ele, né? Mas eu não apareci. Mas tudo bem, para mim está tudo bem igual também. Só estou relatando para você o quanto você vai ter problemas ao despertar sua consciência. Provavelmente vai trazer uma mudança de emprego, provavelmente vai trazer uma separação, provavelmente vai trazer um afastamento da sua família, porque você não vai conseguir conviver com certos assuntos, você não vai conseguir conviver com determinados comportamentos sociais. Eu sempre procurei, né, me mantenho junto da minha família e tal, da minha família de origem, né, meus pais, e da minha família que eu constituí. Mas o que acontece? Você precisa ter serenidade para isso, para manter essas questões ainda operantes, digamos assim.
mas é muito difícil, porque você sabe como são as coisas, você gostaria que fossem de outra forma, mas elas não são. Você não pode obrigar ninguém e também você não pode ficar palestrando, dizendo o tempo todo que as pessoas têm que ser assim, assado e tal. Se não é o momento delas, elas não estão prontas para isso. Elas precisam continuar vivenciando mais um tempo aquela situação, aquele nível de consciência. Isso na questão de desejos delas, né? Mas poderiam despertar. O meu conselho que eu dou para você, a melhor forma de conviver com todas essas situações é ser autêntico, ser respeitoso, acoplar a sua vida diária a algumas coisas, alguns comportamentos. Eu aprendi uma lição, veja só como veio. Eu adentrei num banheiro uma vez num local de espiritualidade, um local destinado ao despertar da consciência das pessoas. E eu fui ao banheiro e lá tinha uma placa que dizia assim: deixa este ambiente melhor do que você encontrou. E aquela frase foi tão profunda para mim que eu adotei como filosofia de vida. Eu já era assim, mas eu adotei como filosofia de vida. Quando eu adentrar algum ambiente, seja na minha casa, seja lá no nosso sítio, seja na casa de alguém, ou seja num ambiente público, ou seja onde for, no meio da mata, na floresta, nos rios, pelo fato de eu ter estado lá, aquele ambiente tem que ficar melhor. Nunca pior, porque o ser humano sempre deixa pior. Então, se eu vou construir uma casa, ela tem que ser bela. Ela pode ser simples, mas ela tem que ser bela. Porque você imagina, quando nós vamos, principalmente nos locais mais pobres, nas favelas, em alguns locais, né, mais simples, mas normalmente é feio. As pessoas, eu não tenho material, ganhei só um materialzinho aqui e tal, mas é feio. E eu quero dizer para vocês, eu construí uma casinha lá na nossa chácara, eu construí com as minhas mãos quando ocorreu a tal da pandemia, esse negócio aí que foi criado, né? E que poderão vir outros, e você precisa estar preparado para isso, para passar por estas situações. Se você estiver com a sua consciência elevada, não deixar ela cair, essas coisas não atingem você, você tem que saber disso. Não precisa nada, não precisa picada de agulha, nada. Você só precisa estar com a consciência elevada. Então, nesse período, eu construí essa casinha com materiais que eu comprei de segunda, assim, madeiras, fui numa madeireira. Enfim, eu não gastei quase nada. E durante esse período eu trabalhei lá e construí uma casinha muito linda, muito bela, assim. Simples. Você chega lá, se você for olhar detalhes construtivos, você vai ver que não é uma coisa rebuscada, foi feito por um leigo. Mas eu me propus a fazer e fiz. E agora até estou fazendo algumas modificações lá, alguns detalhes, para deixar mais bela ainda. Mas porque tem que ter a beleza. Nessa questão, construir algo, você sempre tem que ter duas prioridades. Primeiro, utilidade. Você não constrói nada que seja inútil. Tem que ter uma utilidade. E não a utilidade, talvez, quem sabe, lá um dia. Tem que ser útil. E tem que ser belo. Não o belo antes do útil. Tem muitas pessoas que se martirizam, se torturam, querendo deixar tudo arrumadinho na sua casa, parece uma loja, né? Parece uma loja de móveis e tal. Tudo tem, nada pode estar um detalhe fora, mas você está vivendo dentro. Vai ter coisa, vai ficar desarrumado, depois você arruma de novo. Mas se você for cuidando detalhadamente, não joga uma roupa tirada daqui, né? Já põe tudo no seu lugar, fica mais fácil. Mas nem todos têm a mesma consciência. Volto dizendo, uma casa, um lar, cada um tem o seu nível de consciência. Não adianta querer obrigar os outros. Então essa é uma questão. E a outra questão, como eu estava falando, de você tornar o ambiente melhor. Torne o ambiente melhor. Por você ter passado no local, tem que ficar melhor que o local, sempre, sempre. Deixar um lixo no chão, jamais. Coloca no seu bolso, coloca na sua mochila, depois você lava. Mas nunca no chão, nunca jogado. Passar numa lixeira destinada a colocar sacos de lixo, você jogar um objeto solto ali. Que lógica tem isso? Leva para casa, né? Descarta no local adequado. Então, essas questões. E também isso vale não só para a questão fisicalidade, vale também para
a vibração das pessoas. Então, se eu chegar aqui para conversar com você, você tem que sair melhor dessa conversa. Por mais que possa ser uma conversa que não está fechando muito as opiniões, por questões de diferença de frequência vibracional. Então, sobre o mesmo assunto, eu posso ter uma opinião, você vai ter outra totalmente diversa, porque é uma questão vibracional. Quando você está vibrando lá no medo, na vergonha, na apatia, na tristeza, você vai ter uma opinião sobre qualquer assunto. E quando você está vibrando no amor incondicional, na paz, na alegria, na iluminação, sobre aquele assunto você vai ter uma opinião totalmente diferente. Vide a história de Jesus com relação à senhora, aquela moça, não sei se era prostituta, não me interessa, que ia ser apedrejada. Com relação àquela senhora, a visão de todos era que ela deveria ser morta, porque era o costume daquele povo. Mas eles não conheciam as leis, universais, que dizem que você não pode interferir na vida do outro dessa forma. Ela tem o direito de ser como quiser e vivenciar as experiências como quiser. Depois é evidente que responde, cada um responde pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Responde perante a própria consciência. O julgamento é a própria consciência. Então, esse exemplo é bem claro. A consciência de Jesus iluminada dizia, não, se ninguém pode te condenar porque todo mundo tem as suas culpas. Não é porque ninguém sabe que não tenha, né? Não é porque tudo é oculto que não tenha. Isso vale para as elites, né? Que controlam o poder no Brasil, por exemplo, nos dias de hoje. Não é porque ninguém sabe, não é porque você negue que a culpa não existe. A sua consciência vai lhe acusar. E vai acusar muito bem. Então essas questões são assim. E nós devemos seguir a nossa vida pacificamente. Se um ambiente se tornar difícil para você, você se afaste. Você não precisa discutir. Você não precisa brigar para defender seu ponto de vista. Querer ter razão. A razão é 400 Hz, mas a razão é de racionalizar. Não é esse querer ter razão. Esse querer ter razão, ele fica abaixo de 200 Hz. Então eu fico por aqui hoje. Eu acho que atingi o objetivo com esse vídeo de esclarecer você e trazer um pouquinho da minha experiência para a vida de cada um que está buscando seu despertar, ou que está agora iniciando a ouvir falar sobre o despertar da consciência. A consciência crística, ela pode se manifestar e será manifestada no teu ser a qualquer momento, quando você decidir. É uma decisão consciente. Você tem que decidir, eu vou passar pelo processo. Vamos lá. É como quando eu decidi passar por um curso de formação na polícia. Foram 4 anos. Eu sabia que seriam difíceis, mas eu tinha que passar. Então você decide racionalmente passar pelos 4 anos muito difíceis. E você passa, e depois sai sorrindo, fica só a memória. E a memória é o que a sua alma, a sua consciência leva quando partir daqui. Memórias boas, tempos difíceis. Namastê, gratidão. Eu sou José Carlos Rosa Farias. Estou aqui para trazer a você o conhecimento da verdade.